Boa noite, irmãos. Hoje a gente vai estudar uma mensagem que é poderosa, uma mensagem que vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Você que está entrando aí, vai apertando na telinha aí, que hoje nós vamos falar sobre o novo nascimento. Como Jesus disse para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus, tá bom? Deixa eu pegar o café aqui. Se você puder ir compartilhando, acho que muitas pessoas estão precisando dessa mensagem, tá bom? Na hora que tiver umas 3, 4 pessoas, já começo, tá bom? Irmãos, o novo nascimento é essencial para a vida cristã, tá? Eu vou trazer para vocês aqui o significado do novo nascimento, como aplicar o novo nascimento na sua vida e o que realmente é o novo nascimento. Porque as pessoas entram no Evangelho, só um minuto. As pessoas entram no Evangelho. Boa noite, irmã Ellen. Seja bem-vinda, minha irmã. Hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso que é o novo nascimento. Quem puder ir clicando na telinha, compartilhar aí. Eu ia fazer a live na sexta-feira, mas não deu, tá? Mas hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Eu tenho certeza que essa mensagem vai trazer um grande benefício para a sua vida espiritual e você vai poder entender o que é o novo nascimento e você vai poder fazer uma autoanálise da sua vida se você realmente nasceu de novo. Ou seja, nasceu do céu, nasceu de Cristo, se você está no caminho certo, tá bom? Se vocês puderem, por gentileza, se não quiser também, compartilhe, clique na telinha aí, porque eu tenho certeza que nos púlpitos você não ouvirá essa mensagem, tá bom? Porque as pessoas, a maioria dos líderes religiosos, não quer que você nasça de novo e seja liberto pela palavra de Deus, porque eles precisam de pessoas que estejam alienadas ao sistema religioso. Mas a palavra igreja vem de eclésia. Deixa eu colocar o fundo que eu gosto aqui, do Graças Senhor, aqui. E o novo nascimento é um tema, se não for o principal, é um dos principais da Escritura Sagrada, tá? Eu tenho certeza que essa mensagem vai trazer uma visão ampla sobre o que é o Evangelho genuíno e o que o Evangelho genuíno pode fazer na sua vida, tá bom? A gente vai começar lendo o texto que Jesus fala com Nicodemos, tá bom? Nicodemos, irmãos, é uma síntese, uma metáfora do religioso, da autojustificação. A autojustificação é quando a pessoa se acha justo por liturgias, por conhecer a Bíblia, por frequentar o culto, por fazer sacrifícios, etc. Mas Jesus Cristo veio para nos dar uma nova vida nova, uma vida transformada pelo poder do Evangelho. No capítulo 3 do Evangelho de João, irmãos, tudo que eu falar aqui, vocês confiram. Se vocês tiverem um caderninho, anote os versículos que eu falo para vocês analisar se aquilo que eu estou falando é verdade.
Seja como os crentes de Bereia, tá bom? Não aceite qualquer tipo de mensagem para sua vida, tá bom? Porque tem muitos impostores no nosso meio, tá bom? O meu intuito aqui é trazer clareza da palavra de Deus para que você possa ter uma vida sincera, reta e, por fim, chegar na vida eterna, que esse é o propósito de todo cristão. Vamos lá? Evangelho de Jesus Cristo, qual escreveu o evangelista João, é o evangelho, não é a carta, capítulo 3, tá bom? E depois a gente vai ler outros versículos sobre o novo nascimento. Eu vou trazer a explicação, a aplicação, para você fazer uma autoanálise, se você está no caminho certo ou não, tá bom? Se você não estiver no caminho certo, você vai saber o caminho certo que você deve seguir, tá? Vamos lá, o texto diz assim: havia entre os fariseus era uma seita religiosa predominante na época de Jesus, que cuidava das sinagogas, tá? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi de noite com Jesus e disse: Rabi, que quer dizer mestre. Bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus disse a Nicodemos: na verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, é necessário nascer de novo. É uma necessidade. Jesus não está falando que talvez você precise, que se você quiser, você faz. Ele está dizendo que é uma necessidade. Necessidade é algo que não pode faltar. O tema é o novo nascimento, ou seja, ser nascido do alto. A maior necessidade do ser humano não é mudar os seus comportamentos, não é frequentar uma igreja, não é ter a Bíblia na sua mão, mas sim nascer de novo. Jesus não chamou isso de uma opção. Ele disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, se você não ver o reino de Deus, você vai ver o quê? A condenação eterna. O novo nascimento é uma obra sobrenatural que acontece através do Espírito Santo, que transforma o nosso interior, muda nossos desejos, muda a nossa identidade, muda a nossa mente e o destino eterno da nossa vida. Então, o novo nascimento tem tudo a ver com a nossa salvação. Então, vamos começar esse estudo exatamente onde Jesus introduziu esse tema. Deixa eu abaixar um pouquinho o fundo aqui. Onde Jesus introduziu esse tema no capítulo 3 de João. Vamos lá. O encontro com Nicodemos. Havia um homem dentre os fariseus, chamados Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não estiver com ele. Isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer de novo? Essa é a pergunta que muitos têm ainda. Como que eu nasço de novo? Como eu me torno uma nova criatura? Nicodemos também teve essa dúvida. Nicodemos disse: eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo sendo velho?
E respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Quem é nascido da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admira dizer que importa nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Nicodemos era um religioso, ele conhecia a lei, a Bíblia, as Escrituras, os mandamentos, ele jejuava, ele dizimava, ele orava, mas ainda não era salvo. Para você ver, Nicodemos era um príncipe, ou principal dos judeus, ele era um líder de extrema patente, ele era um homem muito culto, que foi encontrar com Jesus, o mestre dos mestres, ou seja, ali teve um encontro de dois mestres, o mestre terreno com o mestre dos céus. O mestre terreno, ele conhecia as Escrituras, ele jejuava, ele orava, ele dizimava, mas não era salvo. Aí você vê que o que é ensinado para nós, que para nós se aproximar de Deus, nós temos que conhecer as Escrituras, temos que conhecer a lei de Deus, temos que jejuar, temos que orar, temos que dizimar. Mas Jesus deixa bem claro que Nicodemos não era salvo, por isso que ele fazia, porque não é uma obra humana que nos traz a salvação. Então, em primeiro lugar, religião não salva, moralidade, você ser uma pessoa boa, não te salva, tradição, paz, irmã Priscila, seja bem-vinda, minha irmã, satisfação ter vocês aqui, a irmã Ellen, muito bom ver vocês aqui, irmãs, e é muito bom saber que vocês estão com o coração aberto, com a mente aberta para conhecer o evangelho genuíno, tá bom? Então, religião não salva, moralidade não salva, tradição não salva, somente o Espírito Santo pode mudar a vida do ser humano. Olha lá, você pode crescer na igreja, boa noite, irmã Oliveira, você pode crescer na igreja, cantar hinos, conhecer a doutrina, andar com um cristão, ser líder religioso, mas ainda estar morto espiritualmente. O novo nascimento, ele muda a natureza do ser humano. Ele muda não só os comportamentos, mas muda a natureza. Qual é a nossa natureza? A nossa natureza carnal é a de Adão. A nossa natureza nos faz pecar. Mas quando nós nascemos em Cristo através do Espírito Santo, ele coloca a natureza de Cristo, que já não tem mais prazer no pecado. O pecado passa a ser um acidente na nossa vida. E quando nós pecamos, nós sentimos um pesar muito grande e não queremos mais praticar o pecado. O resultado do novo nascimento. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fizeram novo. Ou seja, a pessoa que está em Cristo, ela muda completamente. Ela não só se molda em um ritual, numa liturgia de igreja, mas ela se transforma mentalmente. Ela passa a ter a mente de Cristo. O novo nascimento quer dizer, você vai aprender de novo, como uma criança,
quando Jesus disse, aquele que não for como uma criança, não entrará no reino do céu. Ou seja, uma criança está aprendendo a andar, está aprendendo a falar, está aprendendo tudo. Então, com Jesus, quando nós aceitamos, nós temos que aprender tudo de novo, porque a nossa natureza humana nos ensinou a fazer aquilo que vem na nossa telha, fazer tudo aquilo que a gente deseja. Mas quando nós nascemos de Cristo, nós começamos a ser ensinados pelo nosso novo Pai. Pode ver que toda criança, ela quer ser igual ao pai. Para as crianças que têm pai, né? Toda criança quer ser igual ao pai. E quando nós nascemos de novo, nós temos um novo pai. Jesus Cristo disse no capítulo 1 de João, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Ele veio para os seus, os judeus, mas eles não aceitaram. Mas todos quantos o aceitou foram feitos filhos de Deus. Então agora nós temos uma nova filiação, nós temos um novo pai, e por isso é necessário esse novo nascimento, que é o novo aprendizado, o novo método de viver, o novo estilo de vida. Não é somente fazer parte de uma religião, não é somente dar o dízimo, oferta, cantar louvores, ser pastor, bispo, padre, porque Nicodemos tinha todas essas características, mas não era salvo. Vamos lá. Novo nascimento não é reformar o novo homem, é uma recriação, é uma criação nova. Deus quer criar uma nova mente, um novo comportamento, um novo pensamento, novas atitudes. Ele quer colocar a mente de Cristo dentro de você. Reformar o corpo, a religião reforma. Você consegue viver conforme o padrão de uma religião, mas você não consegue ter a mente mudada através da religião. Você consegue praticar as liturgias, as tradições, você consegue se adaptar a qualquer coisa nesse mundo, mas só Cristo pode mudar o seu caráter, pode mudar a sua essência, pode mudar o que Adão colocou, ele pode tirar, porque as escrituras diz, por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado veio à morte. E por outro homem, que é Jesus Cristo, que é o segundo Adão, o pecado foi tirado. Então, através de Cristo, ele tira o pecado e nos ensina a viver uma vida sem pecado. Ou seja, não estou falando que você vai ser santo e não vai pecar mais, mas você já não vai ter mais prazer no pecado. Você vai sentir tristeza quando pecar. Você não vai querer mais pecar. Você vai ver que o pecado é uma ofensa contra o Criador. Nós vemos isso na história de José. Quando a mulher de Potifar queria dormir com ele, ele fugiu e disse, como que eu vou pecar contra Deus? Então o pecado é uma afronta contra Deus. Mas Jesus disse através do apóstolo João, assim, filhinhos, eu digo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se acontecer de vocês pecar, o pecado quer dizer errar o alvo. A gente só erra o alvo tentando acertar. Então, às vezes, a gente vai errar tentando fazer o certo. Então, quando a gente errar tentando fazer o certo, nós temos um advogado junto ao Pai, o Jesus Cristo, o justo, aquele que é a propiciação, é o pagamento pelos nossos pecados, não somente pelos nossos que estamos aqui, mas pelo da humanidade toda. Vamos lá. Sua vida continua a mesma depois que você aceitou a Cristo? Ou você apenas se adaptou às tradições religiosas? Porque Nicodemos,
Ele era um homem que jejuava, um homem que orava, um homem que pregava, um homem que ensinava, mas ele não era salvo. Tem muitas pessoas no nosso meio que não entendeu isso. Não adianta somente conhecer a Bíblia. Eu falo para vocês aqui que eu li a Bíblia 37 vezes, que eu decorei o Novo Testamento, mas o que é isso? Isso não vai me salvar. Não adianta conhecer a Bíblia de capa a capa, não adianta ensinar as Escrituras se não tiver o novo nascimento. O novo nascimento é a necessidade do ser humano. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta. Se sua vida é a mesma antes de Cristo, você ainda não nasceu de novo. Se você continua cometendo os mesmos erros que você cometia antes de conhecer a Cristo, não mudou nada ainda em você. Você continua perdido nos seus delitos e nos seus pecados. Mesmo que você frequente uma igreja, faz parte de uma denominação, você pode ser um obreiro, você pode ser um estudioso bíblico, mas se sua mente não foi mudada e os seus comportamentos, a sua essência não foi modificada, você ainda está perdido, porque o cristão genuíno, ele tem certeza da sua salvação. O apóstolo Paulo deixou bem claro: eu sei em quem tenho crido. Vamos lá. O novo nascimento muda o quê? Prioridade. Qual que é a sua prioridade hoje? É o reino dos céus? Os seus desejos continuam o mesmo? Você busca ainda as coisas terrenas? As suas palavras mudaram? Ou suas palavras continuam só de reclamação, só de murmuração? Porque a nossa palavra tem que ser para edificação. O próprio Tiago diz que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água: água doce e água amargosa. Ou seja, o apóstolo Pedro, quando ele negou Jesus, o que denunciou ele? As palavras dele. Perguntaram para Pedro, quando Pedro negou Jesus, antes dele ser crucificado, ele negou por 3 vezes, mas as pessoas disseram para ele: a sua fala te denuncia. Ou seja, quem anda com Jesus fala as palavras de Jesus, fala como Jesus, tem a atitude de Jesus. Irmã, fica conosco aí, irmã, que você vai aprender a orar, você vai aprender a lutar suas próprias batalhas. Não existe adotação de oração. Oração, irmã, é uma luta individual, tá? Não estou falando que eu não vou orar por você, mas você tem que aprender a lutar as suas lutas. Você conhece melhor do que eu o que você realmente precisa. Você tem que formar hábito de oração. Você tem que ter uma vida de oração. Quando um filho está sofrendo bullying na escola, ele vai contar para o pai. Ele não vai contar para o amigo, pedir para falar com o pai dele. Mas sim, boa noite, irmã Vânia, seja bem-vinda, minha irmã. Você pode ir direto ao pai. Você não precisa de mim para falar com Deus. Entendeu? Porque a Bíblia diz que só há um Deus e um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Boa noite, irmã Luana. Seja bem-vinda, minha irmã. Vamos lá. Quando você nasce de novo, você muda suas prioridades, você busca o reino de Deus em primeiro lugar, você muda seus desejos, você muda suas palavras, você muda os seus relacionamentos. Como o Salmo 1 diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você não vai andar mais com pessoas negativas, você não vai andar no caminho dos pecadores, você não vai se assentar na roda dos escarnecedores.
Antes, o seu prazer será na lei do Senhor, e na lei do Senhor você meditará dia e noite, pois você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e tudo que você fizer vai prosperar. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, quando você nasce de novo, as suas prioridades mudam. Você não se preocupa mais com as coisas terrenas. Você quer os céus. Irmão Urso, seja bem-vindo, meu irmão. Irmã Débora, seja bem-vinda, minha irmã. Então, quando você nasce de novo, você muda suas prioridades, seus desejos, suas palavras, seus relacionamentos e principalmente seu estilo de vida. Você anda contramão ao curso desse mundo. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos moldeis aos moldes desse mundo, mas seja transformada a sua mente, para que você possa entender qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Vamos lá. Então, novo nascimento traz novas prioridades, novos desejos, novas palavras, novos relacionamentos e novo estilo de vida. Agora outro versículo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele nos salvou, não por obras de justiça que nós praticamos, mas segundo a sua misericórdia, mediante a lavagem regeneradora e a renovação do Espírito Santo. Regeneração é o quê? É o ato de ele trazer você a imagem e semelhança de Cristo, de Deus novamente, como Deus criou. Entendeu? Como Deus criou o ser humano, Cristo traz essa mesma essência de quando o homem foi criado no Éden. O homem vai querer todas as tardes ter um relacionamento com Deus. Ele vai olhar para a natureza e vai ver Deus. Vamos lá. Regeneração é igual ao novo nascimento. Não é mérito nosso, é um ato misericordioso de Deus. Você não se salva por ser uma pessoa boa, você não se salva por ajudar o próximo, você não se salva porque você dá dízimo, você dá oferta, você faz campanha, você faz parte de uma denominação religiosa, mas você é salvo por mérito de Cristo. Cristo naquela cruz nos deu a salvação, como Efésios diz: pela graça sois salvo mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem pelas obras que nós praticamos, para que nós não se gloriamos. Porque se nós fomos salvos pelas nossas próprias justiças, anula o mérito de Cristo na cruz. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: pois foste regenerado, não da semente corruptível, mas da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, qual vive e permanece para sempre, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, que penetra na divisão da alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. Então, a palavra de Cristo vai nos moldando, vai nos transformando, vai nos alimentando, vai nos fortalecendo, vai nos regenerando, nos santificando, nos transformando à imagem de Cristo.
1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, irmã. Eu vou ler de novo. Pois foste regenerados, não da semente corruptível, ou seja, da semente que morre, mas da semente que não morre, incorruptível, mediante a palavra de Deus, que vive e permanece para sempre, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. Então, nós somos gerados de uma nova semente. Essa semente é a palavra de Cristo. Cristo fala na parábola do semeador. A semente, alguma semente caiu na beira do caminho, o diabo vai lá e leva. Outra cai entre pedregais, ela brota, mas como não tem terra, ela não se firma. Outra cai entre os espinhos, que simboliza a riqueza e os prazeres do mundo, sufoca a semente e ela morre. Mas aquela que cai na boa terra, ela frutifica e produz fruto de 1 a 30, 1 a 60 ou 1 a 100, ou seja, é 100% de aproveitamento quando a semente cai num coração contrito e quebrantado. Ela frutifica e traz muito fruto, porque Jesus disse em João capítulo 15, versículo 16, dizendo: não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vocês vão e dão fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedires ao Pai, crendo, você receba. Vamos lá. Quem nasce da semente espiritual não vive mais na carnalidade e no estilo de vida que vivia antes. Cristo não veio trazer uma religião, mas um modo de vida, um modo regenerador, que nos faz ser a semelhança dele. O apóstolo Paulo disse: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha, Jesus Cristo também disse que os filhos dele é semelhante a ele. Nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, muda nossas prioridades, nossas atitudes, nossos pensamentos, muda tudo em nossa vida. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Vamos lá. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Ou seja, quando você nasce de Deus, você não vive pecando aqueles pecados cotidianos. O pecado passa a ser um acidente, pois o que permanece nele é a semente de Deus, e ele não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Você nasce de Deus, e o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, quando nós somos tentados a pecar, o Espírito Santo nos convence a não pecar. Irmãos, todos nós passamos por tentações na nossa vida. Todos nós passamos por provas na nossa vida. Todos nós passamos por sofrimento na nossa vida. Mas nós não podemos deixar esse sofrimento, decepções, calúnias, perseguições, dar ocasião ao pecado, tá bom? Saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o mal, a perseguição, a afronta, as tentações, as pessoas só são tentadas para ser aprovada, para crescer. Quando você resiste uma tentação, você se sente uma pessoa totalmente poderosa.
Hoje, irmãos, para quem sabe a minha história, eu sou um ex-dependente químico que usava crack, maconha, cocaína, usava todo tipo de porcaria que existe nesse mundo. Eu fui internado 9 vezes por causa de tudo isso, 9 vezes. Irmãos, mas eu não tinha nascido de novo. Hoje eu sou tentado por isso todos os dias, mas cada dia que eu venço, eu me torno uma pessoa melhor. Cada dia que eu vivo sem a droga, eu me vejo muito mais do que vencedor, e é isso na vida de cada um. Cada um tem as suas dificuldades. Quanto tempo eu tô limpo? Faz muito tempo, irmã. Eu fui internado a última vez, eu tinha, eu acho que uns 27 anos, eu já tô com 40, né? Já faz um bom tempo, tá? E eu conheci o evangelho numa clínica de recuperação. Lá que eu conheci o evangelho. Então, até o mal que parecia para mim uma prisão, foi aonde eu li, o lugar que eu mais li a Bíblia. E eu era uma pessoa que era gnóstico, eu só acreditava naquilo, eu sabia dentro de mim que existia uma força espiritual. Que bom, irmã, continua firme, se apegue em Cristo, porque o ser superior é o que dá força para você resistir firme e foge de hábitos, lugares e pessoas. Se lembre sempre disso. Ande com pessoas que vai te ajudar nessa sua caminhada para continuar limpa. Você pode ter quedas, como eu tive muitas quedas. Eu tive vários lapsos, que eu voltei a usar droga por um dia, mas depois eu voltei todo arrependido, e continuei a minha vida. Pode ser que aconteça essas tentações e você caia, mas o importante, minha irmã, é não continuar caído, tá? Jesus, ele tem um plano especial na sua vida. Eu sei que Cristo me chamou porque eu passei por tanto sofrimento na minha vida, e hoje eu posso entender o sofrimento que você passa, Luana. Eu passei por tudo que você passou. Eu sei que quando a gente tá na droga, a gente faz coisas absurdas. A gente faz coisas que hoje a gente sente vergonha. Mas Cristo é poderoso para nos manter firmes, nos manter intactos. E Ele continua nos amando, mesmo com todos os erros que nós cometemos, porque a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, nós ainda sendo pecadores. Ele sabia de tudo que nós iríamos passar, mas Ele também sabe o que a gente pode fazer na mão dele. Na mão dele, hoje vocês estão ouvindo aqui uma pessoa que até os outros noias desprezava. Eu era desprezado pelos outros noias. Imagine você chegar ao ponto que os outros usuários não queriam chegar mais perto de você. Quando todos me rejeitou, Cristo me abraçou. E é isso que Ele está fazendo com você, minha irmã, para você dar testemunho que você conheceu um Deus verdadeiro, que pode mudar a sua essência, pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, e vai fazer de você uma nova criatura, que é o tema que nós estamos falando aqui, que é o novo nascimento, se tornar uma nova pessoa em Cristo. Irmãos, muito obrigado por vocês que estão clicando aí, tá? Vamos alcançar mais almas para Jesus, tá bom? Vamos lá. Todo aquele que nasce de Deus não vive na prática do pecado, pois a semente que permanece é a semente de Deus, e ele não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Jesus, através de João, não diz que cristão não peca, mas que não vive na prática contínua do pecado, ou seja, não se acomoda com o pecado, mas ele busca um crescimento espiritual a cada dia.
Que bom, irmã, que você se batizou, mas batismo não muda nada, irmã. Batismo é só um banho. Nós temos que ser batizados em Cristo. Nós temos que, igual Romanos capítulo 6, diz que o verdadeiro batismo é aquele que você foi incluído na cruz de Cristo. Esse batismo é uma liturgia imposta pela igreja para você fazer parte daquele grupo, mas não quer dizer que você está salva. É um grande passo na sua vida, você diante de uma comunidade mostrar que você está querendo uma mudança de vida, mas tome cuidado, só o batismo não quer dizer nada, tá bom? O batismo é um rito de passagem, tá bom? Onde você mostra publicamente que você não quer mais a vida que você vivia. Mas somente Cristo pode transformar você a não querer mais a vida que você vivia, tá bom? O batismo é um ato simbólico onde você demonstra publicamente que você está entrando para uma determinada comunidade. Mas o batismo que salva é o batismo na cruz de Cristo, quando você entende que você foi incluído naquela cruz e Jesus morreu a sua morte para você viver a vida dele. Então, se nós cremos em Cristo, devemos andar como ele andou, tá bom? Vamos lá. Mas é um bom começo, irmã. Você está no caminho certo, continua firme. Vamos lá. Então, João não está dizendo que o cristão não peca, mas que ele não vive na prática do pecado. Ele não vive mais confortável com a prática do pecado. O pecado traz tristeza. Se o pecado não dói mais, é sinal de morte espiritual. Se você peca e não sente tristeza pelo pecado, irmãos, você está numa situação muito difícil. Porque a iniquidade é você pecar e não sentir mais pesar, não sentir tristeza pelo pecado. Então, analise-se a si mesmo. Se alguns pecados que você ainda continua pecando, está te trazendo tristeza, te trazendo pesar, ou se não está trazendo nada. Se você não fica triste com a mentira, irmãos, eu sempre bato na tecla aqui. Eu vejo pessoas falando sobre vícios, sobre homossexualidade, falando sobre prostituição, sobre adultério, mas o que mais leva pessoas para o inferno é a mentira, porque a mentira é a oposição a Cristo, porque Cristo é a verdade. E ele disse isso para os fariseus, para as pessoas que orava, jejuava, dava dízimo, falava para eles assim, em João capítulo 8, versículo 44, se eu não me engano, ele disse assim: vocês têm por pai o diabo e querem satisfazer o desejo do vosso pai? Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, e quando ele profere mentira, fala do que se é próprio. E ele é mentiroso e pai da mentira. Então, todos que mentem é filho do diabo, e todos que vivem a verdade é filhos de Cristo. Se nós andarmos na luz, como na luz ele está, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Vamos lá. 1 João capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama o que gerou, ama também aquele que é nascido. Ou seja, a nova natureza faz você amar o próximo, faz você amar a Deus acima de tudo, mas também ter compaixão pelo próximo.
eu estou... Ai, quase derrubei meu café. Irmãos, eu não estou aqui porque eu quero se aparecer. Eu não estou aqui porque eu quero mostrar que eu sei alguma coisa da Bíblia. Mas porque eu estou preocupado com a alma de vocês. Isso que Cristo quer fazer conosco. Se preocupar não com as pessoas, mas com a alma das pessoas. Para onde elas irão depois da morte? E nós temos essa missão de trazer a luz para as pessoas que estão em trevas. Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. A luz é colocada ali, cadê? Tem uma lâmpada ali, ó. A luz é colocada em lugar de destaque para iluminar aqueles que estão em trevas. Irmãos, Jesus, ele nos escolheu para iluminar aqueles que estão em trevas, porque a palavra de Deus é luz. No Salmo 119 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, se vocês perceberem, tudo que eu falo é versículos bíblicos. Pode ver que eu não dou a minha opinião em nada. Tudo que eu falo é com versículos bíblicos. Por isso que eu falo para vocês analisar, marcar os textos que eu falo, para vocês também ter um estudo sobre o novo nascimento e vocês poder passar esse estudo à frente. Porque nas igrejas você não vai aprender isso. Você não vai aprender que precisa ter uma metanoia, uma mudança de mente. Somente através da metanoia você pode mudar os seus comportamentos. E a metanoia é o arrependimento genuíno que nos faz nascer de novo. Meu café até esfriou, irmãos. Eu já vou continuar aqui, estamos quase na reta final. Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu a vida. Olha o que Jesus disse à irmã Ellen. Ele vos deu a vida, vós, estando mortos nos vossos pecados e nossos delitos. Nós estávamos mortos com nossos pecados, com nossos delitos, mas Ele nos deu a vida. Antes, nós éramos um cadáver espiritual. Cadáver não responde a estímulos. Nós estávamos mortos para Deus. Ou seja, a vida espiritual para nós não é uma opção, é um milagre, é uma ressurreição interior. É você ressuscitar da morte do pecado que você vivia para ter uma nova vida com Cristo. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, tirar a roupa do velho homem. Isso, irmã Ellen, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos lá. Quanto à antiga maneira de viver, Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos, a serem renovados ao vosso modo de pensar e se revestir do novo homem, que é criado para ser a semelhança de Deus em justiça, santidade, prevenientes da verdade. Orar para Deus mandar alguém bom para cuidar dos meus filhos e dar força para a minha família? Eu não entendi isso, irmã. É você que tem que cuidar dos seus filhos, irmã. Tá? Eu não entendi essa
mandar alguém para cuidar dos seus filhos e dar força para a sua família, busca a Deus. Eu fui criado por uma mãe solteira e eu amo muito a minha mãe pelos esforços que ela fez por mim. Irmã, boa noite, irmã Natália, seja bem-vinda. Irmã Cristine, eu sinto muito, mas eu não posso deixar de dizer a verdade a você. Não fique esperando de uma pessoa para sua família ser abençoada. Se você está sozinha com seus filhos, a missão sua é cuidar dos seus filhos. Não fique esperando do próximo não, porque o próximo nos decepciona. Então busque a Deus, peça a Deus para Ele te dar estratégia para você dar força para sua família. Você que é a luz da sua família. Então não fique esperando do próximo não, tá bom? Não fique esperando arrumar um homem que vai vir ajudar você a manter seus filhos, não. Não vai mais estar aqui por quê, irmã? Você está com uma doença, o que está acontecendo? Aí pode ser outro assunto, tá bom? Caso você estiver numa doença terminal, aí é outro assunto, tá bom? Aí eu até retiro o que eu disse, tá? Mas se não for isso, aí você tem que lutar essa luta, tá bom? Eu não entendi, ô irmã Eli. O que você entendeu aí? Eu conheço a verdade. A questão é que eu não vou estar mais aqui. Todos nós não vamos estar mais aqui um dia. Nossos filhos vão ficar. Então a gente tem que se preocupar com a nossa salvação. O que nós podemos fazer pelos nossos filhos é ensinar o caminho que eles devem andar. Porque os filhos não são nossos. Um dia eles vão ficar adultos e vão embora. E mãe só é mãe enquanto o filho mora na casa. Depois que ele se casa, ele forma uma outra família e é prioridade. Aí fica difícil, irmã Ellen, entendeu? Não sei, eu vou ficar quieto porque eu penso muita coisa, entendeu? Vamos lá, vamos voltar ao texto aqui, tá? Se ela saiu é porque se ela falasse realmente o que está passando, a gente poderia orientar ela a alguma coisa, mas infelizmente... Ô, irmã Ellen, eu vejo que as pessoas estão muito acostumadas com esses pregadores que tem por aí, que sempre tem uma palavra de conforto, uma palavra que vai satisfazer o ego da pessoa. Imagine se Jesus falasse tudo que a gente quer ouvir, mas ele disse que nós sofreríamos, que nós seríamos perseguidos, a nossa família nos odiaria. Se Jesus dissesse tudo que as pessoas queriam ouvir, ele não seria crucificado, irmãos. Né, ô irmã Ellen? Tem duas Ellen, né? A Ellen Ciciane e a outra Ellen que sempre está conosco. E a Luana também, que está na batalha aí como eu, longe das drogas. Que Deus abençoe a todos vocês. Irmã, é muito difícil você trazer uma mensagem para a pessoa, mas a pessoa tem que estar preparada para tudo. Porque se a gente escutar só aquilo que a gente quer ouvir, irmãos, a gente se torna como uma criança mimada. Você vê aquelas crianças mimadas no mercado, quando a mãe não quer comprar aquilo que ela quer dar, a mãe sempre diz sim, na hora que ela diz não, ela surta. Então Jesus não fez de nós pessoas surtadas, mas pessoas
com o pé no chão, sabendo que a vida não é um mar de rosas. A vida é sofrimento desde o nascimento até a morte. Vamos voltar para o texto? Ó, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram... Desculpa, irmãos. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem, que se corrompe com os desejos enganosos, e serem renovados o vosso modo de pensar e se revestir do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. O novo homem é semelhante a Deus, o novo homem é justo, o novo homem é santo, ou seja, o novo nascimento não muda somente o seu jeito de se vestir, o seu modo de pensar e o seu modo de se relacionar. Ele muda a sua natureza. Você se torna semelhante a Deus, justo e santo, tá bom? Romanos 6. Boa noite, irmão Josué. Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bem, graças a Deus. Nós estamos falando sobre o novo nascimento. Fica conosco aí. Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Esse batismo é inclusão na cruz, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida, uma vida nova, uma vida com novidade. Irmãos, quando você nasce de novo, as pessoas começam a ver Cristo na sua vida. Onde você entra, você se destaca, não sei o que acontece, alguma coisa muda. Eu tô com vontade de espirrar, irmãos. Irmãos, quando a gente verdadeiramente se entrega a Cristo, calma aí, irmãos, que eu vou ter que confirmar que eu tô aqui ainda. Só um minuto. Que eu não sou um robô. Obrigado, irmã. É uma rinite que eu ponho Vick, mas não adianta. Ponho esse negócio de menta, mas não adianta. Tem todos os potinhos aqui. Para mim gravar uma live, eu tenho que fazer tudo isso antes. Irmã Josi, seja bem-vinda, minha irmã. Vamos lá. Então, quando você nasce de novo, as pessoas te veem com outros olhos. Elas têm temor de falar até um palavrão perto de você. Eu já percebi isso na minha vida. Quando você chega, as pessoas estão numa fofoquinha, você chega, acaba tudo. Vocês vão ver isso na sua vida. Eu dar dízimo para pastor, irmão, acho que você está falando com a pessoa errada. Se depender de mim dar dízimo para pastor, pastor vai passar fome. Ele que não vai trabalhar, fazer calinho na mão igual eu pego todo dia no batente, ele que não vai carpir um quintal, não. Se depender de mim, ele vai passar fome. Vamos lá. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Ou seja, unimos a nossa vida na morte de Cristo, para nós ressuscitarmos uma nova vida. Aqui ele não está falando da ressurreição final, mas sim ressuscitar, ressurgir um novo homem dentro de nós, uma nova criação, uma nova criatura, um novo nascimento. Vamos lá. Se você ressuscitou com Cristo, a sua agenda muda, suas prioridades mudam. Se você foi ressuscitado com Cristo, você já não busca mais as coisas da terra.
Você já vê a terra como uma passagem. Nós estamos de passagem nessa terra e o final de todos é a morte. Mas aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Porque aquele que crê em Cristo, crê que existe um novo começo para todas as coisas. Igual Apocalipse 21 diz: eis que faço nova todas as coisas, e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e eis que ele faz nova todas as coisas. Vamos lá. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que palavra maravilhosa, irmã Ellen. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na minha carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que palavra maravilhosa. A nova vida, o novo nascimento, é Cristo vivendo em você, Cristo vivendo dentro da sua vida. Vamos lá. Uma explicação: para de tentar ser forte e deixe Cristo viver em você, porque as suas forças são limitadas, mas a força de Deus é muito maior do que a nossa. Por isso Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas, porque você está carregando um fardo que você não consegue sozinho. Somente Cristo, que é o mais forte, pode nos ajudar a carregar esse fardo. Vamos lá. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Pois nem circuncisão é alguma coisa, e nem a incircuncisão, mas a nova criação. Ou seja, não é judeu e não aqueles que não são judeu, mas sim aqueles que nascem de novo. A religião, o ritual não tem valor, mas a nova criação é que tem valor. Quem se apoia na tradição, na religião, nos dogmas religiosos, nas liturgias religiosas, ela morre espiritualmente. Mas aquele que nasce de Cristo tem a semente eterna. Colossenses, depois eu vou falar da evidência do novo nascimento. Tem uma lista para você autoanalisar. Vocês sabem que as mensagens que eu trago para vocês mensagens que você pode aplicar na sua vida, tá bom? Colossenses capítulo 3, do 9 ao 10. Não mintam uns aos outros, pois vocês já se despiram dos velhos homens e das suas práticas, e se revestiram do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, Jesus quer te devolver a imagem que você foi criada, que você foi criado. Nós perdemos a imagem e semelhança de Deus, e Cristo quer devolver essa imagem de Deus na nossa vida. No Éden, quando Deus criou o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, não na fisionomia, mas no caráter, na essência. Mas depois da queda, o homem perdeu a imagem de Deus. Ele passou a seguir os seus próprios pensamentos, sem querer
ser instruído por Deus. E Cristo quer nos devolver essa essência para a gente voltar a ser a imagem daquele que nos criou. Vamos lá. O novo nascimento renova a nossa mente. Quem continua amando a mentira, continua na morte. Agora, vamos lá. Evidência do novo nascimento. Primeiro lugar, amor pelos irmãos. Segundo lugar, a fuga do pecado. Você vê o pecado e foge dele. Obediência à palavra. Mudança de caráter. Sensibilidade espiritual. Olha, a evidência do novo nascimento é o quê? Você passa a amar até o seu inimigo. Você foge do pecado. Você obedece à palavra. Você muda o seu caráter e passa a ter uma sensibilidade espiritual. Você começa a olhar o mundo de outra forma. Vamos lá. O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. Não é uma técnica, não é um curso que você faz, não é um encontro com Deus que você faz em determinadas igrejas. Não é aquela emoção que você sente durante um culto através dos louvores. Se alguém participa do culto, ela sente uma coisa gostosa durante o culto, traz uma sensação prazerosa. Mas se você frequenta um lugar que a liturgia, a mensagem não muda o seu caráter, é apenas um placebo. Placebo, sabe o que é? Um medicamento falso que traz uma sensação de cura. Somente uma sensação de cura e não a verdadeira cura. Então, você tem que entender que se a palavra realmente fez efeito na sua vida, é se depois da palavra que você ouviu, alguma coisa falou na sua mente. Eu tenho que viver desse modo. Eu tenho que mudar. Eu tenho que me despir do meu velho homem. Vamos lá. Chegamos na conclusão, irmãos. Jesus não disse que seria bom nascer de novo. Ele disse que é importante nascer de novo. É necessário nascer de novo. E sem o nascimento de novo, ninguém entra no reino do céu. Jesus não está falando que seria bom você nascer de novo. Ele está falando que é necessário. É uma ordem. É necessidade. Como você necessita de respirar, você necessita de água, você necessita de comida para sobreviver, você necessita nascer de novo para ter a vida eterna. Vamos lá. O novo nascimento. Sem o novo nascimento, você não vê o reino. Sem o novo nascimento, você não entra no reino. Sem o novo nascimento, você não tem a vida eterna. Eu fiz um apelo aqui para vocês. Hoje, o Espírito Santo falou com vocês sobre a necessidade do novo nascimento. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Se você não endurecer o seu coração hoje e aceitar a palavra que foi pregada e colocar em prática na sua vida, como Tiago disse, não seja apenas ouvintes, mas praticante da palavra de Deus. Se você sente conforto com essa palavra, você sente o desejo de mudar através dessa palavra que eu preguei para vocês, se você está chorando interiormente, ansiando por um novo nascimento, é porque Ele está te chamando. Se essa palavra tocou o seu coração,
é porque Deus te escolheu para você nascer de novo e para você ter a vida eterna. Se você sente dentro de você um conforto, um desejo de mudar, você sente um peso pelos pecados cometidos, parece que você chora interiormente, é Ele te chamando. Eu quero que vocês façam essa oração comigo. Se vocês quiserem, pode falar nos seus próprios pensamentos, tá bom? Senhor Jesus, eu renuncio à minha vida. Gera em mim um novo coração. Sopra o teu espírito dentro de mim. Faz de mim uma nova criação. Lava-me dos meus pecados. Transforma a minha mente. Salva-me, porque eu quero nascer para ti, Senhor, para sempre. O meu desejo, Pai, é entregar a minha vida, não somente as minhas práticas, mas o meu coração, o meu interior, as minhas intenções, os meus desejos. Tudo que há em mim é mal, mas o Senhor pode colocar a semente da verdade em minha vida. E só o Senhor pode transformar o meu interior. Amém, irmãos? Quem entendeu a mensagem, escreva amém aí para a gente encerrar, em nome de Jesus. Irmãos, as minhas mensagens, ela tem começo, meio e fim, tá bom? Irmãos, que Deus abençoe todos vocês. O meu desejo sincero é que nós nos encontremos no reino de Deus e que a gente possa ter mais oportunidade de aprender mais da palavra do Senhor, porque a minha missão não é ficar com a palavra para mim, mas dividir o pão da vida com vocês. E a palavra de Deus é o pão da vida. Jesus Cristo, Ele é o Logos, Ele é a palavra. Então, o que você ouviu hoje não foi a palavra de um homem, porque o homem que está diante de vocês é apenas um pecador que carece da glória de Deus. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada aguda de 2 gumes, e ela penetra na divisão da alma, espírito, juntas e medulas, que é apta para discernir os pensamentos e a intenção de cada coração. O meu desejo é que vocês busquem o Senhor enquanto se pode achar, invoque a Ele enquanto Ele está próximo, porque Jesus está voltando. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem a palavra da profecia desse livro e guardam as coisas que nele estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, essa mensagem vai ficar gravada no canal do YouTube, o link está aí, embaixo da minha fotinha aí. Se vocês quiserem qualquer hora anotar os textos, vai estar lá. E eu vou fazer alguns cortes para postar para vocês aí também, para vocês compartilhar, tá bom? Que Deus abençoe a vocês, que vocês continuem firmes na palavra de Deus. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Fique com Deus, uma boa noite. Semana que vem estaremos aqui de novo. Eu não estou gravando live todo dia, porque eu não quero apenas vir trazer uma mensagem aleatória. Eu quero trazer uma mensagem de edificação que você possa praticar e você possa entender completamente, tá bom?
Fique com Deus a todos. Obrigado, irmã Ellen, por sempre estar aqui conosco. A outra Ellen que chegou, todas as irmãs que estão aí. Obrigado pela presença de todos. Tenha certeza que se você praticar a palavra de Deus, sua vida vai ser transformada pelo poder do Evangelho. Porque, como o apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é salvação para todo aquele que nele crê, desde o judeu até nós que não somos judeus, porque no Evangelho se manifesta a justiça de Deus, que é por meio da fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Deus abençoe, irmãos.